Bem-vindos a mais um vídeo repleto de informações fascinantes. Hoje vamos explorar a origem e evolução dos cassinos, locais conhecidos por sua atmosfera vibrante e jogos de azar. Vamos descobrir como essa indústria se desenvolveu ao longo dos séculos, suas curiosidades e também falar sobre os possíveis riscos envolvidos e como tomar precauções. Os cassinos têm uma história rica e intrigante. Sua origem remonta aos antigos impérios, como o Império Romano, onde eram populares jogos de dados e outros jogos de sorte. No entanto, o termo cassino teve sua origem na Itália, com o significado de pequena casa ou vila de verão. Durante a Idade Média, na Europa, os jogos de azar eram considerados ilegais pela Igreja e muitas vezes eram associados a práticas imorais. No entanto, isso não impediu que as pessoas se envolvessem em jogos de dados e cartas de forma clandestina, principalmente em tavernas e estabelecimentos secretos. Essas atividades ilegais criaram uma atmosfera de mistério e excitação em torno dos jogos de azar. Foi somente no século XVII, durante o Renascimento, que os jogos de azar começaram a ser regulamentados em alguns países europeus. Na Itália, mais precisamente em Veneza, surgiram os primeiros estabelecimentos exclusivamente dedicados aos jogos de azar, conhecidos como ridotti. Esses locais eram frequentados principalmente pela aristocracia europeia e proporcionavam uma experiência luxuosa e sofisticada. No século XVIII, com a ascensão da nobreza francesa, os cassinos ganharam popularidade em todo o país. O Cassino de Spa, na Bélgica, é considerado um dos primeiros cassinos de renome internacional. Muitos nobres e membros da alta sociedade frequentavam esses estabelecimentos em busca de entretenimento e socialização. No século XIX, os cassinos se tornaram uma atração turística importante. O famoso Cassino de Monte Carlo, em Mônaco, foi inaugurado em 1863 e rapidamente se tornou um dos destinos mais glamourosos da Europa. O príncipe Charles III de Mônaco viu nos cassinos uma oportunidade de impulsionar a economia local e atrair visitantes ricos de todo o mundo. No século XX, com o avanço da tecnologia e a globalização, os cassinos se espalharam para além das fronteiras europeias. Os Estados Unidos se destacaram nesse cenário, principalmente com o desenvolvimento de Las Vegas como um dos principais destinos de jogos de azar do mundo. Cassinos luxuosos e hotéis extravagantes foram construídos para receber turistas em busca de diversão e emoção. No início, os cassinos eram compostos principalmente por jogos de cartas, como o pôquer, o blackjack e o baccarat. No entanto, ao longo dos anos, novos jogos foram sendo introduzidos para oferecer uma variedade de opções aos jogadores. Roleta, dados, máquinas caça-níqueis e outros jogos de mesa se tornaram parte integrante dos cassinos. A tecnologia também desempenhou um papel fundamental na evolução dos cassinos. Com o advento da eletricidade e dos computadores, os cassinos começaram a usar sistemas eletrônicos para aprimorar a experiência do jogador. As primeiras máquinas caça-níqueis elétricas surgiram na década de 1960, substituindo as antigas máquinas mecânicas. Isso permitiu que os cassinos oferecessem uma variedade maior de jogos e prêmios. Outro avanço tecnológico significativo foi a introdução dos sistemas de gerenciamento de cassinos. Esses sistemas permitem que os cassinos monitorem e controlem todas as operações, desde o monitoramento das mesas de jogo até o gerenciamento de máquinas caça-níqueis e a gestão financeira. Isso ajudou os cassinos a melhorar a eficiência e a segurança de suas operações. Na era digital, a internet revolucionou a indústria do jogo. Os cassinos online surgiram, oferecendo uma experiência de jogo virtual aos jogadores. Agora, é possível jogar jogos de cassino populares sem sair de casa. Os cassinos online oferecem uma ampla seleção de jogos, bônus atraentes e a conveniência de jogar a qualquer hora, em qualquer lugar. Além disso, a evolução dos cassinos também incluiu a integração de entretenimento ao vivo. Muitos cassinos começaram a oferecer shows, espetáculos musicais, comédia e outras formas de entretenimento ao lado dos jogos de azar. Isso atraiu um público mais diversificado e tornou a experiência do cassino mais completa.
Também é importante mencionar a expansão dos cassinos para além das fronteiras físicas. Com a legalização dos jogos de azar em várias partes do mundo, os cassinos se espalharam por diferentes países e continentes. Macau, na China, se tornou um dos principais destinos de jogos de azar, rivalizando com Las Vegas em termos de receitas de cassinos. Existem várias curiosidades interessantes sobre os cassinos. Por exemplo, você sabia que em alguns lugares, como nos Estados Unidos, é comum encontrar cassinos em barcos ou navios? Esses cassinos flutuantes são construídos sobre a água para contornar as leis de jogo terrestre em determinadas jurisdições. Outra curiosidade é que em alguns países, onde o jogo é ilegal, surgiram cassinos clandestinos que operam secretamente em locais subterrâneos. Esses estabelecimentos oferecem uma experiência de jogo discreta, muitas vezes exigindo uma senha ou convite para acessá-los. Aqui estão algumas curiosidades adicionais sobre cassinos que vão surpreendê-lo. 1. Superstições dos jogadores. Os jogadores de cassino são conhecidos por suas superstições. Alguns jogadores acreditam em rituais específicos, como soprar nos dados antes de jogar por sorte, ou usar roupas ou joias específicas que consideram trazer boa sorte. 2. O maior cassino do mundo. O título do maior cassino do mundo atualmente pertence ao Venetian Macau, localizado em Macau, na China. Com uma área de aproximadamente 550 mil metros quadrados, o cassino oferece uma enorme variedade de jogos e acomodações luxuosas. 3. O cassino mais antigo. O Cassino de Veneza, na Itália, é considerado o cassino mais antigo do mundo. Fundado em 1638, o cassino está localizado no Palazzo Vendramin Calergi, à beira do Grande Canal. 4. As fichas de cassino. As fichas de cassino têm uma longa história e são cuidadosamente projetadas para evitar falsificações. Elas costumavam ser feitas de marfim, mas atualmente são feitas de materiais compostos de alta tecnologia, como argila e polímeros. 5. Cassinos e filmes. Os cassinos têm sido uma fonte de inspiração para muitos filmes ao longo dos anos. Desde os clássicos como Cassino de Martin Scorsese até a franquia de James Bond, com suas famosas cenas de jogos em cassinos glamourosos. É importante estar ciente dos possíveis riscos associados aos cassinos e aos jogos de azar. Ao jogar em cassinos online, é crucial proteger seus dados pessoais. Certifique-se de jogar apenas em sites confiáveis e seguros, que usem criptografia de dados para proteger as informações fornecidas. Leia atentamente as políticas de privacidade do site antes de compartilhar qualquer informação pessoal. Verifique também se o cassino possui uma política clara de saques e certifique-se de entender os requisitos e limites antes de solicitar uma retirada. Estabeleça limites para o seu jogo e adote práticas de jogo responsável. Isso inclui definir um limite de tempo para jogar, não perseguir perdas e não permitir que o jogo afete negativamente outras áreas da sua vida, como trabalho, relacionamentos e saúde mental. Regularmente faça uma autoavaliação sobre seus hábitos de jogo. Pergunte-se se você está jogando por diversão ou se está se tornando excessivamente focado no jogo. Esteja atento aos sinais de alerta de um possível problema de jogo e não hesite em buscar ajuda profissional se necessário. Lembre-se de que o jogo deve ser encarado como uma forma de entretenimento e diversão, e não como uma maneira de ganhar dinheiro. Tomar precauções e jogar com responsabilidade ajudará a garantir uma experiência positiva e segura nos cassinos. Os cassinos têm uma história fascinante e evoluíram ao longo dos séculos, proporcionando entretenimento e emoção para milhões de pessoas. Espero que este vídeo tenha sido informativo e tenha despertado sua curiosidade sobre a origem e a evolução dos cassinos. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.